Give it to the people, spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. Bom, gente, boa noite. Como é que vocês estão hoje? Como é que vocês passaram pelo dia de hoje? Porque, de acordo com o que a gente está vivendo hoje, cada dia é um desafio. Eu tive uma surpresa na data de ontem, por isso que eu decidi fazer essa live, essa justificativa com vocês, por conta do meu comprometimento. Acho que isso tem super a ver com educação socioemocional, tem super a ver com o quanto a gente se conecta com os nossos alunos. E na data de ontem eu havia combinado, né, e marcado com vocês o início do nosso curso grátis de educação socioemocional descomplicada. Então, muita prática, muita teoria, mas mais ação do que falação, né? Vivenciei muitas histórias de educação socioemocional, quero trazer para vocês, mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Um parente muito próximo meu, ele estava doente e acabou falecendo na data de ontem por Covid-19. Perdemos para essa doença, para esse pesadelo que a gente está vivendo. E eu acredito que para a primeira aula, né, para que eu possa mostrar para vocês, ensinar e trazer toda a minha experiência com educação socioemocional com jovens, eu precisava estar um pouco mais animada. E não foi o que aconteceu ontem. Então eu fiquei muito chateada, todo mundo aqui em casa ficou muito triste por conta do que aconteceu. Foi uma surpresa, foi tudo muito rápido. Era uma pessoa que não tinha comorbidades, enfim, acabou falecendo. E aí hoje, inclusive, a gente precisou se mobilizar, enfim, para acompanhar o sepultamento. Então tudo isso foram coisas pessoais minhas que acabariam prejudicando o nosso desenvolvimento, tanto meu quanto de vocês, no nosso curso de Educação Socioemocional Descomplicada. E esse é um exercício, já de início, que eu recomendo muito que vocês façam com os alunos de vocês, se todos vocês forem professores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no dia do curso. Ser sincero, porque quanto mais sincero você for, mais conexão você vai criar com seus alunos e mais abertura eles vão trazer para você, mais abertura eles vão dar para que você possa propor algum tipo de atividade, né? Então, isso acontece muito comigo. Eu atuo na rede pública e na rede particular na cidade de São Paulo, e assim, os alunos sabem muitas coisas sobre mim, porque isso cria conexão, né? Isso cria um conjunto, né? Isso mostra que a gente tá junto e que nós somos seres humanos. Eu sou ser humana, assim como os meus alunos também são. Então é o primeiro passo aí para você conseguir trazer eles para você, para sua sala, para sua aula, e não ficar sozinho, não se sentir sozinho. Porque eu me senti sozinha muitas vezes em sala de aula, né? Programei uma aula incrível, uma aula show, e aí quando eu cheguei na sala ninguém queria falar comigo, né? No caso das aulas online, câmeras desligadas. E eu sofria muito, eu sofria demais por conta de tudo isso, por conta dessa ausência, né? Uma presença ausente. E aí eu fui desenvolvendo técnicas como psicóloga para o professor poder se ajudar dentro de todo esse contexto, né? Porque os alunos também estão vivendo um momento difícil. Então eu trouxe para vocês uma introdução, um começo de como é que vai ser o nosso curso. Eu mudei a data para a semana que vem, então vai ser do dia 22 ao dia 28 de março. Marca no seu celular, anota na sua agenda, ativa as notificações para que você não possa perder esse curso, que é muito importante, porque você vai utilizar todas as práticas que eu vou te ensinar na sua sala de aula. Você vai ser mais valorizado, você vai ser reconhecido como professor. Isso vai mudar a sua vida.
Eu não sei por que você escolheu essa profissão, eu não sei por que você tá aqui hoje, mas eu sei que a gente vai construir tudo isso junto e você vai conseguir desenvolver educação socioemocional nos seus alunos do ensino médio. Vou mostrar uma telinha para vocês, pra gente conversar sobre os tópicos das nossas aulas, que vai iniciar no dia 22. Não se esqueçam que é necessário fazer inscrição, o link está na bio, então você vai lá, clica no link, digita seu e-mail e aí você vai ganhar um presente. Logo no início já começa hoje, assim, eu tô muito boa, porque eu tô até presenteando as pessoas que se inscreverem, principalmente na data de hoje. Então quem se inscrever, coloca o seu e-mail lá, automaticamente vai ser enviado um presentinho para você lá no seu e-mail. Para te ajudar já nesse início. Nós ainda estamos, né, no primeiro bimestre de aula, então tem muita coisa para ser construída nesse começo e vamos construir junto. Vou apresentar uma telinha aqui para vocês. Vamos ver se dá certo, né? Vai dar sim. Aê, muito bem. Então, como é que vai ser o nosso curso de Educação Socioemocional Descomplicada? Por quê, gente? Por que descomplicada? Todas as formações continuadas que eu fui, quando eu não tinha especialização em Educação Socioemocional, nossa, era uma teoria tão maravilhosa, era uma teoria tão perfeita, um quadro pintado. Só que na hora de aplicar em sala de aula, aquela teoria era uma coisa totalmente diferente. Eu tinha muita dificuldade de aplicar a teoria na prática por conta das particularidades dos alunos. E aí isso ficou muito complicado para mim. Isso ficou muito difícil. Então, eu comecei a desenvolver esse método. Educação Socioemocional Descomplicada. Por quê? Já que é lei, já que está na BNCC, já que é obrigatoriedade você inserir no seu plano de aula, precisa ser descomplicado, porque você já vai ter a complicação de desenvolver um plano de aula. Então, sabendo como incluir a educação socioemocional, vai ficar mais fácil para você. E eu quero que fique mais fácil para você, porque ficou difícil para mim, né? Então, quando eu tive essa dificuldade, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu não tinha como, não tinha cursos, não tinha informações que pudessem me ajudar como descomplicar a educação socioemocional, que é tão importante para os nossos alunos, principalmente em finalização de período escolar, principalmente em finalização aquela galera que tá na adolescência, aqueles que são rebeldes, aqueles que estão no ensino médio. Então, para eles é fundamental, porque eles saem desse período de escola, desse período escolar, já com uma visão, a maioria deles, eu não sei qual é o tipo de escola que você dá aula, né? Se é particular, se é pública. Mas a maioria já sai, já tá no terceiro ano lá, pensando em trabalhar. Muitos já até trabalham. Tem alunos que já têm a sua renda, que já trabalham. Então, por isso que é tão importante quanto, e o que eu vejo hoje nas redes sociais e nos cursos que eu já acabei olhando, né? Eu vejo que é muita coisa para educação infantil. Muita coisa para educação infantil e nada para o ensino médio, nada para os jovens. Pouquíssimas coisas, né? Voltada para o público do ensino médico, do ensino médico não, né? Precisamos de médico. Do ensino médio. Então isso é muito importante para que você possa desenvolver educação socioemocional nos seus alunos, para que você possa se desenvolver como pessoa e como professor também, que isso é muito importante. Então vamos lá. A gente começa no primeiro dia, no dia 22. É uma introdução, vou contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, as minhas experiências profissionais, que eu tenho muita coisa legal pra contar pra vocês. Como é que aconteceu tudo isso na minha vida, como é que aconteceu o Professor Plus na minha vida. E a gente vai falar o seguinte, o que todo mundo me pergunta, porque eu sou uma psicóloga professora. E aí, as pessoas perguntam assim pra mim, os professores: precisa ser psicólogo pra aplicar a educação socioemocional na sala de aula? Ou então eles questionam: eu não sou psicólogo, eu não consigo desenvolver ou ajudar os meus alunos a lidar com emoções. Eu não aprendi isso na faculdade. Isso é muito sério,
Porque já que é uma habilidade, já que é uma competência que é obrigatória dentro do currículo nacional, você, como professor, é meio que com urgência, você precisa aprender isso, a desenvolver isso de alguma forma, né? Claro que você não vai fazer uma faculdade de psicologia, mas talvez você possa aprender com uma psicóloga, né? Então talvez você possa aprender o que eu costumo dizer, o básico. Talvez você possa aprender a base, porque você evita que o seu aluno termine o processo dele de educação socioemocional dentro de um consultório de psicologia com depressão, com transtorno, com síndromes, coisas que ele poderia ter desenvolvido ao longo do período escolar, sabendo lidar com as emoções. Então, tudo isso evita que o adulto, evita que o adolescente tenham maiores problemas com relação à saúde mental dos seus alunos, tá? Então, a primeira aula, você vai ajudar o seu aluno, né? Prevenir para que ele não tenha, né? Ajudar ele com uma prevenção, para que ele não saiba lidar com suas emoções, para que ele saiba lidar com a raiva, para que ele saiba lidar com as escolhas, porque a fase da adolescência é uma fase importante, que eles vão ter muitas opções de escolhas, e como fazer a melhor escolha para a vida para que isso traga consequências boas. Então essa é a nossa primeira aula. Tudo isso eu vou trazer explicadinho para vocês. Inclusive com exercícios práticos, tá? Então eu costumo deixar bastante atividade para você desenvolver com você e desenvolver nos seus alunos. Porque para que o professor se desenvolva integralmente, né, na sua totalidade, ele precisa também se conhecer. E acredito que isso é um grande desafio, né? Você se conhecer para que os seus alunos possam te conhecer também de uma forma talvez superficial, porque eu não sei aonde você está, mas para que você crie conexão, ele precisa te conhecer, e isso para os professores de projeto de vida, esses professores eles têm esse perfil, né? Então os alunos são mais próximos, os alunos conhecem, sabem um pouquinho deles. É claro que você não vai falar seu endereço, é claro que você não vai falar, né, enfim, da sua família, dependendo do lugar que você estiver, mas criar conexão é uma forma de trazer os seus alunos para você e fazer com que eles realmente se desenvolvam aí não só para a escola, mas como para a vida deles. Oi, Kailane, que linda! Eu quero te conhecer. Aonde você mora? Eu acho que a minha live tá bem travando hoje. E no Rio. Que legal. Kailane, eu vejo o seu Instagram e eu indico ele, assim, para todas as minhas alunas. Eu tenho 2 alunas que utilizam o Instagram para se desenvolver, enfim, para divulgação. Tem uma que trabalha lá com maquiagem, enfim, com os challenges da vida. Obrigada. E assim, eu super indico você, porque você é um exemplo do jovem que a gente quer pro mundo, né? Que tenha autonomia, que ensine, que desenvolva, né? Que seja protagonista. Então, o seu Instagram, menina, é super referência para os meus alunos. Eu saio divulgando para todo mundo. Falou, olha que legal, ela tem 17 anos. É nova, então quanto mais cedo a gente começa com isso, mais rápido a gente chega no sonho, né? Quem não quer realizar sonhos, né? E aí elas ficam se inspirando no seu Instagram.
Então, gente, vamos lá. Falar um pouquinho da... E você tem aula de projeto de vida lá na sua escola? Na verdade a gente queria ter professores assim, não é? O nosso sonho é que os professores sejam desse jeito, amantes, que amam dar aula, que amam o que fazem. Na verdade, o legal é que o objetivo da educação socioemocional é transformar os jovens que são, assim, aqueles que são mais rebeldes, aqueles que são desencaminhados, em pessoas como você. Você é o ponto final do caminho. Então, por nada. Indica o perfil para os seus professores quando você conversar com eles. Aí você indica o perfil para os seus professores e a gente vai marcar uma live. Eu não sou só professora, mas você é um exemplo de aluna. Então a gente tem que marcar uma live para conversar sobre isso. Porque você é inspiração, né? Então, a gente vai falar agora da segunda aula do curso, tá? Que é o que é um pouquinho de educação socioemocional. A gente vai falar sobre o que é educação socioemocional, da questão da obrigatoriedade, porque agora não, né? Já faz bastante tempo que é lei, que precisa estar dentro do seu plano de aula. Então, o que é, né? Vai ajudar o aluno a desenvolver características importantes: empatia, resiliência, coragem, melhoria na comunicação, né? Então, assim, o que isso desenvolve? No que isso ajuda? Ao sucesso no mercado, seja ele no mercado autônomo, seja ele no mercado profissional, e na sociedade. Então, olha o quanto isso é importante e o quanto isso pode ser somado com as matérias, né? Com o que a gente aprende na sala de aula. Então, não adianta nada você se formar como médico, por exemplo, que é uma profissão que, assim, fala-se muito com relação à importância dela, e ser aquele médico que não vai olhar na cara do seu paciente, que vai ficar receitando sempre a mesma medicação. Quem nunca ouviu assim, só receitou soro, nem ouviu o que eu falei e me receitou um soro. Então não é esse tipo de profissional que a gente quer no mercado. Eu não quero ser atendida por um médico desse. Que tipo de professor que você tem? Aquele professor que chega na sala de aula e só aplica o conteúdo lá nos slides dele, não pergunta nada, não conversa. Se você faz uma pergunta, o professor fica até bravo por conta que você perguntou. Se você faz algum questionamento, o professor fica bravo porque você questionou. Então, não é esse tipo de pessoa, não é esse tipo de cidadão que a gente quer na sociedade. Então, quando você desenvolve no projeto de vida educação socioemocional, você ajuda ele
a fortalecer essas relações, né? Fortalecer tudo isso que já existe. Já existe na maioria dos jovens, principalmente de hoje, eles já são super comunicativos, eles já são corajosos, eles já são, né, resilientes, né, que eles já conseguem se refazer. São poucos os que não conseguem. É uma geração comunicativa. A gente precisa ensinar para que a comunicação seja para a direção certa, né, para que ele cometa... se ele cometer erros, que ele cometa erros rápidos para que possa corrigir, né? E isso vai fazer com que ele se torne um profissional de sucesso, uma pessoa íntegra, uma boa pessoa, né? E na aula 3, eu coloquei 2 aqui, porque, né? Não, são 3. A gente vai falar sobre gerenciar emoções também com exercícios. E assim, qual que é o exercício fundamental na sala de aula? Para o professor, observação. Então, quanto mais você observar o seu aluno, mais insights, mais ideias você vai ter para poder ajudar ele a gerenciar as emoções. Eu tenho um caso muito bacana de sala de aula, que é do Marcos, que ele é um jovem super agressivo, é um jovem que faz bullying, é um jovem, assim, que ele é bem, assim, ele não consegue lidar com as emoções dele. E antes de eu entrar, os alunos, eles excluíam o Marcos. Eles excluíram o Marcos. E o Marcos começou, e ele, assim, ele falava muito isso: professor, eu não consigo lidar com a minha raiva. Professor, eu não... Então, isso era um problema para ele. Até que os alunos, com as minhas aulas, começaram a desenvolver empatia com o Marcos, ver que o Marcos não era uma pessoa tão ruim assim, e ajudaram o Marcos a gerenciar a raiva dele. E aí, quando o Marcos fica nervoso, todo mundo, os amigos dele que gostam, Marcos, fica calmo, vamos conversar, o que tá acontecendo, por que você tá nervoso? Então você move uma sala de aula pra ajudar a gerenciar as emoções, porque vão ter alunos que vão conseguir e vão ter alunos que não, e tá tudo bem, porque a gente não tá lidando com robôs, são pessoas. E aí, olha como você desenvolve protagonismo, porque você tá movendo os seus alunos para que eles ajudem a gerenciar as emoções, aqueles que têm facilidade maior, né? Então, as metodologias ativas em sala de aula, então vamos, né? Muito importante, porque e isso, assim, Kailane, tá relacionado com toda a nossa com tudo que a gente tem em nossa volta, com os exemplos que a gente tem em casa, com os exemplos que a gente tem de professores. Então, às vezes o cara, ele é nervoso porque o pai é nervoso, porque a mãe é nervosa, porque ele não recebe amor dentro de casa, e na sala de aula é um período, e é um período que ele pode ser agressivo porque ele só aprende com a agressividade na casa dele. E se a gente não tem empatia e olhar por esse lado, né? Todo agressor, ele é vítima de alguma forma. É claro que não justifica, agrediu, matou, e gerenciar emoções salvam vidas, né? Então vamos pensar um pouquinho assim, né? O que é o feminicídio? Né? O que é o feminicídio? Por que as taxas de feminicídio têm aumentado tanto, têm crescido com tanta força, né? Tem aumentado com tanta força? Porque esses homens, eles não conseguem lidar com as emoções, eles não conseguem lidar com as rejeições, eles não conseguem lidar com a solidão. E aí pensa o seguinte: se eu consigo trabalhar esse cara lá com 15 anos, com 14, que é no primeiro ano do médio, a gerenciar a raiva dele, assim como a gente faz com o Marcos, vocês não concordam que a probabilidade dele chegar a cometer um feminicídio vai diminuir? Não estou generalizando, porque tem pessoas que têm problemas mentais. Mas, se for um caso de gerenciar emoções, de não deixar a raiva, de não demonstrar raiva com agressividade, eu salvo vidas. Eu salvo a vida daquela moça que não tá feliz no relacionamento e terminou. E aí o cara vai ser resiliente, vai
né, se refazer diante daquele sofrimento e vai seguir em frente. Então a gente olha o caminho que a gente tá guiando, né? Ele vai ter uma influência boa. Então hoje, com tudo que a gente vive, com tudo que a gente tem aprendido na educação, nada se fala, pouco se fala, na verdade. Não é que nada, se eu falar nada, eu tô generalizando, mas pouco se fala sobre lidar com as emoções. Só que você liga o jornal, todos os dias são mais de 10 casos, 20 casos, as taxas são absurdas de feminicídio. E aí você vai ver os casos, é um cara que tem uma boa reputação, é um cara que tem casos de caras que são formados, de advogados, ou seja, a pessoa tem uma estrutura de vida para dar sequência, para ter uma outra mulher, para ter um outro relacionamento, e ele demonstra a agressividade dele, demonstra a possessividade dele, não sabendo lidar com essa solidão, com essa rejeição, matando. Outra coisa também, assim, casos absurdos que eu tenho visto que nas redes e nos jornais, são os casos das mortes, né? Assassinatos no trânsito, pessoas que acabam brigando no trânsito, e aí se tem um armado, ou até em bares, né? Se tiver alguém com arma nesses bares, com certeza alguém vai sair muito ferido. Então, olha como gerenciar as emoções é importante, porque a gente está ensinando eles desde cedinho que ele pode ficar com raiva, mas que ele não precisa demonstrar essa raiva com agressividade e muito menos com violência. Que a violência vai gerar consequências. Então a gente evita que no futuro ele se torne um adulto assassino. Porque 90% das mortes que acontecem, tanto em feminicídio como essas mortes no trânsito, são em explosões de raiva. A pessoa não lembra. Você vai ver alguns relatos, ela não se recorda do que aconteceu. É uma explosão. Por quê? Porque ficou guardando aquilo por muito tempo, ficou guardando aquele sentimento, aquele ódio por inúmeras coisas que aconteceram na vida dela. E na primeira oportunidade que ela tiver de devolver aquela agressividade, aquela raiva, a pessoa que estava ali na frente acabou sofrendo e pagando o preço por toda a raiva que ela sentiu na vida. E pensar que a gente está desenvolvendo isso desde o começo, a gente está salvando a vida de uma outra pessoa. Um caso que me marcou muito com relação a isso foi não sei se vocês viram, inclusive eu também não lembro onde mas o caso foi o seguinte: eram duas famílias. Tinha uma família num carro e a outra família no outro carro. Tipo, era marido, esposa e filhos. Os carros se bateram, né? Colidiram. E os dois dos dois carros tinham armas. Eram policiais, enfim, profissionais que andam armados. E aí, quando um viu a arma do outro, eles começaram a trocar tiros, só que um tinha mais habilidade do que o outro, matou a família inteira. Gente, matou a família inteira. O pai, a mãe, por causa de uma batida, de uma colisão. Então, olha o quanto isso é forte e importante. Quantas coisas a gente, inclusive, nem sabe, não é nem divulgado, de pessoas que têm explosão de sentimentos, e assim, a gente tá focando hoje na raiva, porque a raiva, sim, e a gente foca hoje na raiva, mas a gente pode falar de excesso de felicidade, a euforia, onde os jovens vão usar droga, né, vão em festas de pessoas desconhecidas, e aceitam convites de pessoas que você não sabe quem é a pessoa. Então, a gerenciar emoções, ela te direciona para uma escolha saudável, uma escolha que te faça viver, faz você pensar, opa, peraí. E tudo isso
não se desenvolve na escola, mas vai começar a ser desenvolvido a partir do dia 22. Porque a gente vai trabalhar tudo isso e vão ser informações muito valiosas. E as agressividades na escola, que são bem comuns, né? Aquelas, te espero na esquina, depois eu te pego. E hoje assim, muito mais... é tão sério que a pessoa chama a família inteira pra brigar na rua. Não sei se você tem algum caso parecido aí na sua escola, Kailane. E a gente vai agora para aula 4. Até agora não. Mas você já ouviu falar, né? Todo dia, olha que absurdo. Por isso que tem as viaturas ficam na porta da escola esperando para que não tenha nenhuma briga. A ronda aqui é ronda escolar aqui em São Paulo, não sei como que é no Rio. E aí, nossa gente, minha trança tá me pinicando aqui, peraí. E aí, gente, a aula 4, a gente vai aprender como aplicar no projeto de vida Educação Socioemocional. Que bom, né? Você tá sendo aí privilegiada, porque eu dou aula num colégio aqui em São Paulo que eles brigam bastante, assim, não tem muitas brigas. Mas a gente sempre escuta alguma coisinha assim, sabe? E aí, como que eu vou aplicar educação socioemocional no projeto de vida? A gente vai trabalhar as 3 etapas, né? Que é autoconhecimento, plano de carreira e finaliza com toda essa construção formando um projeto de vida. Pra quê? Quem é que não conhece alguém que se formou na melhor faculdade lá, na faculdade super reconhecida na cidade, no bairro, mas que não conseguiu emprego de jeito nenhum, ou que não parava em emprego nenhum, ou que sempre teve muita dificuldade na área de empregabilidade? Então, hoje em dia, contrata-se pelo conhecimento e demite-se pelo comportamento. Quem aí não conhece uma pessoa que é muito ruim de se conviver, que é muito ruim de lidar, assim, aquela pessoa difícil, aquela pessoa que não tem empatia, né? Uma pessoa que não tem caráter. E assim, não tô falando de jovem, tô falando de um adulto, um cara já formado. As aulas vão ser aqui, por enquanto, no Instagram. Eu tô aqui com a minha equipe de TI, Kailane, eu e meu marido, que a gente tá tentando jogar as lives pro YouTube. Essa semana pode ser que role, mas eu vou avisando. E é legal, Kailane, porque eu gostei muito de ter você aqui, porque o seu nicho, como você vai ajudar empreendedoras, você pode desenvolver inteligência emocional, né? Educação socioemocional dentro das suas aulas também. Isso é muito legal. Muito bom ter você aqui, porque eu não tinha esse insight. Pensar que as empreendedoras vão ter clientes chatos, vão ter clientes que são difíceis de lidar, aqueles clientes que são reclamões, aqueles clientes que não é que vão, sei lá, pedir reembolso, nem viu o que você tá para oferecer e já pede reembolso.
exigentes demais, né? Que não estão satisfeitas com nada. Então como você desenvolve para esse nicho é bem legal, porque aí você inclui nas suas aulas a educação socioemocional. Elas vão desenvolver junto com você. E vai fazer toda a diferença no seu curso. Você vai ver. Não sei se você vai fazer algum curso, mas se você for, sente como vai ser diferente. É até um diferencial. E me marca. Tira um print aí, me marca, me ajuda. E aí, a aula 5. A aula 5 é bem bacana porque ela é uma técnica. O que aconteceu comigo? Por que eu fiz essa aula 5, gente? No meu primeiro emprego com educação socioemocional, que era a famosa eu era educadora social. Era o contrário, né? Educação socioemocional, educadora social. Para jovens, eu era obrigada, era uma obrigatoriedade, eu falo que era obrigação mesmo. Tinha que ter a tal da roda de conversa, né? Que era aquela reunião que todo mundo sentava ali para conversar. E era muito engraçado, porque só de pensar que na segunda-feira tinha roda de conversa já me dava arrepio. Por quê? Eu chegava na sala, era uma falação e contando do final de semana, e que eu fiz isso, e que eu fiz aquilo. Mas quando eu falava roda de conversa, menina, passava assim, você escutava o barulho até do mosquito passando, de tão silêncio que ficava a sala de aula. Eu usava, às vezes, psicologia reversa. Eu falava assim, gente, vamos fazer roda de conversa. Só para eles ficarem em silêncio, porque eu queria falar alguma coisa. Então, eu falei, não quero mais essa tristeza, essa solidão nas minhas rodas de conversa. Eu quero ver essa galera falar. Porque muito vai acontecer de você entrar na sua sala de aula, principalmente se for online, e todo mundo tá lá com a câmera desligada, o áudio desligado. A câmera eu até entendo, porque trava se tiver todo mundo com a câmera ligada, dependendo da plataforma que você utiliza, ela fica travando. Mas não falar nada é uma agonia, como se você estivesse andando num corredor escuro. E aí, gente, como eu sofri com essa história da roda de conversa. E aí eu falei, gente, não, isso não é possível. Eles falam tanto, eles falam demais, eles não param de falar. Como? Exatamente, acho estranho e parece às vezes, eu não sei se vocês sentem isso, que é como um desafio, né? Eles ficam te desafiando. Não vou falar nada, não vou falar nada. E aí vocês perguntam, o que vocês acham, fulano? Ou então chama pelo nome, né? E aí? Não vai falar? E aí fica lá você sozinho, você, as mosquinhas, as abelhas e todos os bichinhos invisíveis que tem ali no momento. E aquele tempo que não passa. Ai, meu Deus. E quando eu
era educadora social há 10 anos atrás, a minha coordenadora, ela ia de vez em quando lá na sala pra ver se a roda de conversa tava rolando. E aí eu entrava, assim, me arrepiava todinha, porque essa galera não falava na minha roda de conversa. Enfim, o que a gente vai aprender nessa aula 5, que é uma aula muito poderosa? Como ter sucesso na roda de conversa, como fazer eles, de fato, conversarem, discutirem sobre aquele assunto, não é? E a gente, como educador, fica, sabe aquele em cima do muro mesmo? Porque os jovens, eles não vão falar. E você, o que você vai fazer? E aí você sai triste, você sai desanimado, você questiona a sua escolha como professor, questiona a sua escolha, questiona a sua metodologia. E, na verdade, precisa só de alguns ajustes. A roda de conversa ela é fundamental, conforme o Socorro Professor Oficial falou. É muito valorizada na educação infantil. E a minha filha, ela tem 5 anos. E, assim, a roda de conversa com eles é um barato. Porque, nossa, não quer falar. As mãozinhas do online tudo levantadinhas. A coisa mais linda. Quando é no ensino médio, é um desespero. Então, existe uma forma que dá certo? Existe. Não vou dizer assim, é 100%, todo mundo conversa. Não é. Porque dependendo da quantidade de alunos que você tem, acaba que um ou outro ficando sem falar nada. Mas funciona muito mais do que... Exatamente, olha que legal. É legal ter a Kailane aqui, porque a Kailane é a aluna. Ai, tô muito feliz com essa live. E depois a gente vai ficando com vergonha, com medo de errar. Muito bacana. E assim, Kailane, o que acontece? Vou dar um spoiler aqui. O que acontece com as rodas de conversa? Às vezes o professor, ele traz um tema para a roda de conversa sem conhecer a sala de aula, sem conhecer o aluno, ou talvez sem conhecer aquela turminha que mais conversa, aquela turma que é mais comunicativa. Se o professor ele tá atento, se o professor ele observa, ele vai saber exatamente qual é o tema e qual é o assunto que vai fazer com que os alunos se interessem para aquela roda de conversa. De repente, um jogo, uma pergunta, uma imagem, mas a chave da roda de conversa é a sala. Porque se eu tenho, por exemplo, uma coisa que aconteceu, inclusive eu até divulguei na minha página e para quem me pediu até disponibilizei a aula. Falava-se muito sobre Carol Conká, Big Brother Brasil. Eu falo assim pra vocês, eu nunca assisti o Big Brother Brasil. Mas assim, a gente ouvia muito, tinha muitas postagens, muitas coisas, tudo que você via tinha a ver com Carol Conká. E, inclusive, eu chegava na sala de aula e só se falava disso, porque ela é isso, porque falando muito mal, né? Porque ela é isso, porque né? E xingando, um se xingando, vai, sua Carol Conká, vai, não sei o quê. Eu falei, vou... Por quê? Porque eu observei a minha turma. Se eu chegasse na sala e trouxesse, sei lá, um mapa e falar assim, hoje a roda de conversa vai ser sobre o aquecimento global. Tudo bem, eu posso falar sobre aquecimento global, mas por que não trazer uma coisa que está acontecendo agora, né, como esse aquecimento que a gente tem vivenciado, para falar sobre aquecimento global? Então, o que tem acontecido muito, que eu vejo nas salas de aulas, é isso. O professor, ele leva um tema sem olhar para a turma dele, ele não conhece a turma, ele não sabe quem são os alunos, ele não sabe o perfil dos alunos, e é um dos motivos que a roda de conversa não funciona. E aí, voltando a falar da Carol Conká, eu fiz toda uma aula pra gente falar de Carol Conká, de cancelamento e de empatia.
Pensa que deu 50 minutos, aquele pessoal não parava de falar, mas não parava. Mas foi, assim, uma delícia. Uma delícia, porque a gente pode trazer esses conteúdos que fazem parte da sua vida, Kailane, da vida dos nossos alunos. Porque isso é interessante. E assim, eu achei muito... Eu até postei alguns comentários, alguns feedbacks, pedi pra eles colocarem no chat, porque é aula híbrida, né? Então tinha uma galera online e tinha uma galera no presencial. E aí eu pedi pra eles colocarem no chat, até depois eu vou repostar pra vocês o que eles colocaram como feedback. E assim, quando a gente começa a enxergar os nossos alunos, as nossas aulas começam a fazer diferença pra eles. Muitos corações. Gente, acho que a gente vai ficar aqui até meia-noite, mentira. Mas vamos lá. Isso é porque é só a introdução, hein? Imagine o curso como é que vai ser. Vai bombar aqui e vai ser muito legal. E tem presente. Quem ficar até o final, o que eu vou fazer? A partir do dia 22, eu vou fazer uma listinha de chamada no dia do curso. Olha a professora. E no último dia vai ter uma surpresa pra quem assistiu. Assim, todos os dias não, né? Porque imprevistos acontecem, assim como aconteceu comigo. Mas se você atingir 90% do curso gratuito e vir no último dia, porque eu só vou falar no último dia, vai ganhar um presente. E eu adoro presente. Infelizmente não vou poder dar chocolate. Mas vai fazer super sentido pra vocês. Vocês perceberam que eu sou cheia de dar presente, né? Tem presente lá no link na bio, tem presente. Olha. Então, vamos lá pra aula 6, que eu não sei se tem prazo aqui, mas vamos lá. Então, eu te espero lá, tá, Kailane? Ó, 90% de participação, né? De participação nos dias. Ganha presente no último dia. E aí eu vou falando se vai ser aqui ou se vai ser no Face. Eu prefiro no Face. Mas tem todas as técnicas digitais que a gente tá aí desenvolvendo. Estamos aí com a equipe de TI. Eu e mais uma pessoa pra ver se a gente consegue. Bom, então tá. A aula 6 ela é importante por quê? Porque fala de técnica. Educação 5.0. O que é Educação 5.0? É a continuação da Educação 4.0, que é onde você inclui as ferramentas digitais nos seus planos de aula. Então, é aquilo que eu falo, não adianta correr contra as ferramentas digitais, a gente precisa inserir, precisa se esforçar, correr atrás, tentar aprender dentro do que a gente pode, para inserir jogos digitais, pesquisa, né? Então, muita pesquisa, tirar aquele preconceito com as pesquisas no Google. Agora é assim e a gente vai continuar dessa forma. Não vai voltar ao que era antes, a gente vai seguir em frente. Então, a Educação 4.0 é inserir as ferramentas digitais no plano de aula. E a 5.0 você vai inserir as ferramentas digitais com educação socioemocional. Então, olha que bacana. Então, inclusive, eu trago no meu curso vários jogos para você poder aplicar na sua sala de aula. E você vai desenvolver Educação 4.0 e Educação 5.0, tudo ao mesmo tempo, maravilhosamente lindo, vai transformar os seus alunos, vai desenvolver protagonismo e aí eles vão sair amando você. Fixa, né? Ajuda muito, Kailane. Os meus alunos, eles ficam esperando. Ah, professora, que jogo? Porque tem aulas que tem jogo, tem aulas que não. Porque senão também fica muito chato. Toda vez. E aí, eles ficam, ai, que jogo que você trouxe hoje? Me fala aí. Então, eles ficam ansiosíssimos, esperando pra que jogo eu vou levar, ou qual vai ser a atividade, enfim. E é uma forma muito assertiva de fixar conteúdo. Só que o que acontece, né? Às vezes o professor, principalmente no ensino médio, ele não acredita que o aluno vai gostar. Ele fala, ah, meu, você acha que
eu desenvolvi não, né? Já existe um site e você só insere o conteúdo. Aquele jogo, você já ouviu falar do Pac-Man? Um joguinho de come-come. Só que para falar sobre segurança, sobre utilização de máscara, sobre regrinhas, regras e combinados em sala de aula. Nossa, eles piraram. Isso no segundo ano do ensino médio. Então eles ficaram assim quase que 30% da aula só jogando. Então depois de uma conversa, depois, né, de todo um processo, tem o jogo que é como se fosse um prêmio para eles. Então eles super participam da aula porque no final eles sabem que alguma coisa diferente, alguma coisa vai acontecer. Então imagina você ter esse tipo de conteúdo na sua sala de aula, na sua aula de química, na sua aula de matemática. Então ajuda muito. Então é isso que a Educação 5.0 e é isso que a gente vai desenvolver na aula 6. E agora a gente vai para final, último dia, o dia da surpresa, que vai ser o dia. Bom, no último dia a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser Professor Plus, o que é ser destaque, transformar e desenvolver protagonismo na sua sala de aula, ser aí valorizado pelos pais dos seus alunos, pelos seus alunos e pela sua direção. E por que você precisa aprender a aplicar as competências socioemocionais nas suas aulas, tanto aulas híbridas, no caso da Kailane, que vai desenvolver aí competências socioemocionais para as alunas delas, e outros professores, e qualquer conteúdo que você for multiplicar. Quando você trabalha essas competências, quando você desenvolve, você faz o diferencial na sua turma e eles de fato fixam o conteúdo de uma forma mais divertida, fica mais delicioso aprender. E o que a gente escuta sempre, né, na teoria é lindo, quero ver a gente aplicar na prática, e é isso que eu vou ensinar. Aplicar na prática, independente de qual for a sua área. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, que a gente está finalizando. Foi muito, muito legal. Obrigada, Kailane. Obrigada, não sei se o Socorro Professora também tá aí. A Vanessa, que desenvolve conteúdo de matemática, muito bom. Não sei se ela já saiu. Exatamente, Nath. Ser valorizado é tão importante para deixar a gente motivado, é isso mesmo. Motivado para construir mais, para corrigir os erros, porque vai ter sempre aquele momento de frustração, aquele momento de que talvez a gente sinta aí que não tá dando certo, e é só mais um dia que vai passar e vai vir outros muito melhores. Então, espero... Você já se inscreveu, Kailane? Ai, que legal, adorei. Muito bom. Já se inscreveu? Socorro Professora também. Eu adorei o seu nome de Instagram, Socorro Professora, porque é o que a gente pede todo dia, socorro. Na hora de planejar uma aula, não é? Você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, socorro? Eu amei, super criativo esse nome de Instagram. Então se inscreve pra eu ter os seus dados lá comigo, pra gente sempre enviar presentinho quando tiver, convidar pras lives, convidar pro curso, e tudo que tiver de positivo, você vai receber lá no seu e-mail. Tá bom? Ai, deixa eu tirar essa imagem aqui pra ficar só